Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, comentando alguns temas aqui abordados por irmão José neste livro extraordinário, Eu, porém, vos digo, recentemente lançado pela editora Lepe aqui de Uberaba. E há aqui um capítulo, o capítulo 53, no qual o irmão José fala sobre os médiuns, não é? Neste livro, cada capítulo é constituído apenas de uma única palavra: proteção, família, alicerce, parâmetro, tempo, loucura, dentro em vós, nutrição, árvore humana, reflexão, apego, ilusão, provações, convivência. A maioria dos capítulos de uma única palavra falando sobre um assunto que é falado pela doutrina espírita. Como é que a doutrina espírita trata destes assuntos, não é? Este livro é uma síntese, digamos assim, é uma síntese para aqueles que, através de um único livro, não é, de uma leitura rápida, simples, possam ter uma ideia geral do que o Espiritismo trata. E aqui no capítulo 53, irmão José fala sobre médiuns. E o que ele nos fala sobre este assunto? Ele diz o seguinte: médiuns são seres humanos falíveis, igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito. Então, o médium não é um ser especial. Ele não é um missionário como se pensa. Ele não é um ser iluminado. Ele não é uma criatura diferenciada. É um ser humano falível, que está no cumprimento de uma tarefa, de um dever, como cientista. Está lá cuidando da ciência, como professor, está cuidando da educação, não é? Como médico, está cuidando da saúde humana, como gari, que está cuidando da limpeza da via pública, como pedreiro, que está cuidando da construção. O médium está cuidando desse intercâmbio com o mundo espiritual. Não são espíritos missionários, de vez que o trabalho na mediunidade apenas lhes enseja a oportunidade de reparação das faltas cometidas em pregressas existências. Às vezes nós temos, vamos dizer, certa inclinação para endeusamento aos médiuns. Endeusamento que, no começo, os médiuns resistem a ele, né? Essa idolatria, essa bajulação, esse envaidecimento, essa quase canonização. Mas depois, com o passar do tempo, se o médium não for vigilante, se a sua vigilância não for sistemática, ele acaba acreditando. Se não totalmente, mas acaba acreditando parcialmente, não é? É por isso que Chico Xavier vivia dizendo, para quem quisesse ouvir: eu sou um cisco, eu não passo de um pé de capim, eu sou um animal puxando uma carroça, eu sou uma formiguinha que está cumprindo sobre a terra a sua obrigação. Ele dizia: eu sou uma formiguinha das menores, que apenas está cumprindo sobre a terra a sua obrigação. E, de fato, Chico não dizia isso por simples modéstia ou porque ele fosse humilde, não. Ele falava com sinceridade, porque o conhecimento que ele tinha da vida universal,
do universo fazia com que ele se considerasse uma formiguinha. Realmente, nós não passamos de formiguinhas diante da grandeza da vida, diante da grandeza do Criador. E irmão José prossegue. O maior adversário do médium, principalmente quando ele se projeta pelo trabalho que realiza, é o personalismo, advindo de sua vaidade. O personalismo destrói mesmo. A vaidade, olha, a vaidade é a grande destruidora de médiuns. É a maior destruidora de médiuns, é a vaidade. Os médiuns, eles não querem trabalhar com espíritos anônimos, eles não querem trabalhar com espíritos sem nome, eles não querem trabalhar com espíritos que não são conhecidos, eles querem trabalhar com espíritos que já se consagraram na Terra ou que se consagraram através do trabalho executado por outros medianeiros. Os médiuns hoje querem receber apenas espíritos já conhecidos, não é? Eles não querem trabalhar com espíritos, com este batalhão de espíritos anônimos, esse batalhão que existe, que está aí e querendo trabalhar em favor da humanidade. Prossegue, irmão José. Médiuns que reencarnam na Terra com o considerado mandato mediúnico a ser cumprido são muito poucos. E desses poucos são raros os que não se desviam. Porque permanecem nas linhas de frente do campo de batalha, evidentemente que os médiuns são muito visados pelos espíritos opositores da causa. Claro, os espíritos querem gerar escândalos em torno dos médiuns. Querem suscitar escândalos, porque escandalizando os médiuns, não é? Ou tornando os médiuns objeto, motivo, causa de escândalos, não é? Esses escândalos repercutem na imprensa, repercutem ao redor, derrubam as pessoas perdem a fé, ficam desanimadas, desalentadas, não é? Porque não tem uma compreensão, não é? Que o médium é um ser humano, ele pode cair, ele pode errar, pode tropeçar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode tropeçar. Nós tínhamos um amigo que dizia o seguinte: olha, nós temos uma escada de 100 degraus. Você às vezes subiu 99, cuidado que você pode cair. Numa escada de 100 degraus, você subiu 99, falta só um, mas você ainda pode cair da escada, não é? E quanto de mais alto a gente cai, maior é a queda. E a gente arrasta muita gente, né? Quanto de mais alto caímos, arrastamos mais gente conosco. Então diz aqui, irmão José, olha, porque permanecem nas linhas de frente do campo de batalha, evidentemente que os médiuns são muito visados pelos espíritos opositores da causa, que tudo fazem para envolvê-los em escândalos que repercutam, enfraquecendo a credibilidade da doutrina. O objetivo é atingir a doutrina, é atingir a causa. Quando se derruba um médium, se persegue um médium, um espírita qualquer, o objetivo é maior, é a doutrina. Por tal motivo, quando caem, os médiuns não deixam de ser mais responsabilizados que outros tarefeiros, que labutam longe dos holofotes do mundo. O maior equívoco que o médium possa cometer é querer ser mais médium do que é. Isso também é dito pelo Dr. Odilon em um de seus livros. O maior equívoco que o médium possa cometer é querer ser mais médium do que é. Ou seja, se antepor à ação dos espíritos que se disponham a agir por seu intermédio. Uma vez o Chico nos disse assim: meu filho, muitos medianeiros, muitos médios, infelizmente, são como Narciso. Eles estão procurando a fonte para ver a sua própria imagem refletida. Eles não estão procurando a fonte pela fonte.
Eles não estão procurando retratar a fonte. Eles estão procurando ver na fonte a sua própria imagem refletida. Então, existem muitos médiuns que tomam o lugar dos espíritos e eles querem aparecer mais do que os espíritos. Não é? Eles querem ser mais que o trabalho espiritual que os espíritos estão desenvolvendo por intermédio deles. E como nos disse certa vez Chico Xavier, o médium que trabalha querendo aparecer, ele vai aparecer, mas o trabalho vai desaparecer. Chico falava isso. O médium que trabalha querendo aparecer, vai aparecer, mas o trabalho vai desaparecer. Porque os espíritos amigos que lhe dão suporte vão se afastar e vão se aproximar dele os espíritos mistificadores mal intencionados, os espíritos obsessores, e aí o desastre é apenas uma questão de tempo. O médium mais confiável, diz irmão José, é sempre o mais discreto em relação às suas faculdades e, portanto, o que menos propaganda faz de si mesmo. Existem aí médiuns, oradores, médiuns que quando começam a falar, quando assomam a tribuna, eles começam a falar de suas próprias faculdades. Eles começam a se exaltar, não é? Exaltam o seu próprio trabalho. Eles nunca exaltam o trabalho mediúnico de um companheiro. Por exemplo, existem médiuns que não citam Chico Xavier, que é o nosso exemplo máximo, ou quando citam Chico Xavier, citam muito pouco. Oradores que não citam Emmanuel, não citam André Luiz, até se apropriam dos pensamentos de Emmanuel, de André Luiz, se apropriam dos pensamentos dos outros espíritos, plagiam, copiam, como se eles fossem autores de um texto, de uma frase, de uma página. Não citam a fonte. Esses médiuns fazem propaganda de si mesmos. Bem, o assunto é sério, mas o nosso tempo está esgotado e nós voltaremos a abordá-lo no próximo programa. Muita paz.